Uau! Seja bem-vinda a esse Uaucast. Hoje nós vamos ter uma entrevistada aqui, uma mulher com mais de 20 anos de experiência dentro do mundo corporativo, uma carreira super bem estabilizada, mas que sentia que faltava alguma coisa e queria mudar, e queria se reinventar. Só que para fazer isso acontecer, precisava o quê? Se expor, levar sua mensagem, dar a cara ao sol, não é dar a cara ao tapa. Vamos conhecer essa entrevistada, uma psicóloga que reinventou a sua carreira depois de 20 anos de experiência dentro do mundo corporativo e que hoje, já dando um spoiler para você, vende suas mentorias, vende seus atendimentos, vende palestras e treinamentos utilizando do mundo digital. Com vocês, Fabi Jesus. Vem para cá, Fabi. Olá, Gil. Olá, família Uau. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que delícia, Fabi. Olha só, eu tenho várias perguntas para a gente conversar. Primeiro, eu quero saber o que você faz hoje. Conta um pouquinho da sua atuação profissional para todo mundo poder te conhecer. Meu nome é Fabiana Jesus, sou psicóloga, mentora de carreira, especialista em recolocação e também especialista em LinkedIn, né, que é a maior ferramenta do mundo, hoje com 60 milhões de usuários no Brasil, e a minha trajetória profissional não vem do LinkedIn, não vem, né, dessa mudança toda que houve nos últimos 4 anos, que minha vida, assim, mudou 360 graus, Chico. Hoje você trabalha ajudando as pessoas a se recolocarem profissionalmente e usa fortemente do LinkedIn, é isso? Exatamente. Hoje eu ajudo aqueles profissionais que estão ali tristes, angustiados, ou porque perdeu o emprego, ou porque está insatisfeito dentro daquela empresa, mas ele não sabe o que ele deve fazer para mudar toda essa situação. E aí você faz isso através de atendimentos, através de treinamentos, mentoria. Explica um pouco o que você faz. Então, hoje eu tenho alguns programas. Tem a mentoria individual, que é para aqueles profissionais que querem ir mais rápido, mas também que fala assim para mim, Fabi, eu não estou compreendendo a minha carreira e eu quero fazer uma transição. E essa transição de carreira nem sempre é mudar exatamente a carreira dele, porque ele vai compreender que às vezes não é a carreira que ele está triste. Ele está triste, às vezes, dentro daquela empresa, mas ele não sabe como se movimentar e colocar isso para o mercado, que ele é um excelente profissional. Eu também sou psicóloga clínica organizacional e dos pontos que hoje eu utilizo é as palestras e treinamentos dentro das empresas, porque o profissional não sabe como se posicionar e as empresas querem contratar os melhores profissionais. Então, as empresas agora estão entendendo que sim, tem a parte dela de treinamento, mas que também esses profissionais podem e devem vir treinados com as habilidades que o mercado está buscando. Então, eu uno os dois lados. Eu converso com aqueles gestores e empresários ali que querem... O que está acontecendo? Que eu não encontro esses bons profissionais no mercado, mas eu também ensino através de cursos, treinamentos, mentoria, que ele deve ser, sim, aquele profissional ideal para as empresas. Então, eu uni os dois lados, são 25 anos trabalhando em recursos humanos, 23 deles eu fiquei dentro de multinacional e empresa nacional, e aí, quando eu fiz a minha transição de carreira há 3 para 4 anos atrás, eu realmente me redescobri e vi que a minha missão era servir as pessoas, auxiliando elas nesse novo momento, que é se encontrar profissionalmente, ter uma carreira feliz e, principalmente, cuidar da saúde mental delas. Nossa, então você, com toda essa bagagem de mundo corporativo, começou fazendo o seu reposicionamento de carreira, essa mudança toda, e hoje atua com isso. Como é que foi esse processo para você de mudança? Foi mais ou menos quando você me conheceu, é isso? Foi um pouquinho antes, Gi. Lá em 2019, né, eu já estava 9 anos numa multinacional alemã, e ali eu via que eu podia um pouco mais, só que eu me sentia presa, porque lá eu não poderia falar para um profissional quando estava triste, infeliz na carreira dele, que ele poderia procurar uma nova vaga no mercado. E aí eu, como coordenadora de RH,
como profissional da empresa, eu não poderia parar 5, 10 minutos para falar isso para ele, porque eu estava indo contra as regras e normas da empresa, afinal eu era uma funcionária. E aí, quando aquela angústia toda começou a me preocupar, porque eu vi a saúde mental deles, né? Infelizmente eu tive alguns líderes e gestores ali tóxicos, que ao invés de motivar eles a crescer dentro da empresa, acabava com a saúde mental deles lá dentro. Então, quando lá em 2019 eu já estava incomodada com essas situações que eu via acontecendo, foi quando eu queria tomar uma decisão, porque eu já tinha voltado a fazer a faculdade de psicologia. Eu levei 12 anos para tomar a decisão e voltar a fazer uma nova graduação. Quando eu decidi que eu queria aquilo, eu falei, eu quero transformar vidas. E em 2019, quando eu estava, vinha essa angústia toda, eu fui procurar a terapia. Só que a terapia, naquele momento, era para mim fazer uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia ortognática e naquele momento era o quê? Eu vou procurar para me preparar para uma cirurgia que eu não poderia falar. E isso para mim, eu falei, como eu vou ficar sem falar? Era algo que me angustiava muito, porque até aí era 30 dias o pós-operatório e na realidade eu passei por 4 pós-operatórios porque meu organismo rejeitou as placas e os parafusos. Então, quando foi em maio de 2019, meu chefe chegou e falou assim, olha, eles são muito sinceros e falou assim, a partir de agora a gente não quer mais uma coordenadora aqui dentro. Nós queremos uma pessoa que cuide do departamento pessoal. Nós não vamos cuidar do RH. Aí, naquele momento, eu falei assim, já contratamos uma analista, ela era da área de direito, que não era da área de organizacional, e realmente ela foi contratada para processo e não para pessoas. E aí ele falou assim para mim, você tem 30 dias para treinar ela e depois a gente vai te demitir da empresa. As pessoas me falaram que eu era louca, porque eu aceitei treinar aquela moça. E aí, no meio, teve uma situação que me deixou muito feliz. Porque, apesar de toda aquela situação que as pessoas não concordavam ali, como assim você está sendo demitida e treinando alguém para ficar no seu lugar? Numa das falas, em 15 dias, eu ouvi ele perguntando para ela. Nossa, mas ela está mesmo te ensinando? Perguntando para a menina, ela era bem jovem. E aí ela só respondeu uma coisa, ela falou, como eu nunca aprendi na vida. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu estava na minha sala, mas dava para ouvir, porque a sala era do lado. E aí eu falei assim, obrigada, Deus, estou cumprindo a minha missão. Então, assim, para as pessoas eu era chamada de louca, mas ali eu entendia que eu poderia ensinar algo que para mim era muito comum. Era muito fácil eu ensinar uma pessoa como ela precisava trabalhar para chegar num bom resultado. E aí eu saí de lá em 30 dias, passei em 2 processos seletivos, eu não estava procurando, mas 2 amigas gestoras RH falou, Fabi, tem essas vagas aqui, participa do processo, uma headhunter me encontrou, participei do processo e passei nas 2. Só que daí saiu a data da minha cirurgia. Eu precisava cuidar da minha saúde, não era estética, eu já estava sentindo muitas dores, eu falei assim, eu vou desistir das vagas. Desisti, falei para elas, eu sei a angústia que é como recrutadora, eu fiz isso por 23 anos, assim, encontrei a candidata e agora ela desiste. Só que eu expliquei para elas e até elas me falaram, mas Fabi, são só 30 dias, rapidinho você volta, né? Eu falei, não, eu quero um compromisso com a empresa e eu não sei o que pode acontecer. Em julho, eu comecei essa busca pelo meu novo. E aí no mercado ainda, Gi, não tinha te conhecido, né, naquele momento, mas eu buscava muito alguém que pudesse me orientar na carreira, porque eu me sentia muito perdida. E aí eu encontrei uma moça, ela é psicóloga também, e ela fala sobre carreira pós-maternidade. E aí eu falei assim para ela, mas o meu bebê já tá grande, meu filho já agora tá com 17, né? E aí ela falou assim, Fabi, você tem que se compreender. E aí eu sou muito grata a ela, porque naquele momento ela falou assim, entra para um programa, e era um programa online, né? E eu achava, será que isso funciona? Será que não? E eu fiz para o meu autoconhecimento. Fiz o programa, e aí ela me ajudou ali no primeiro momento a gravar um primeiro vídeo. Eu gravei ele 20 mil vezes, apaguei todos. E isso assim, então eu tava, se você ver meus vídeos antes, a cara tava toda inchada, mesmo assim eu fazia live. Eu não sei de onde saiu tanta coragem. Hoje eu analiso
E aí eu lembro que um primeiro vídeo que eu fiz, que foi em dezembro, para você ver como demorou, que eu abri a minha consultoria só em dezembro de 2019, e aí naquele vídeo eu falava sobre o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que mudou muito a minha cabeça. E uma pessoa que estudou comigo há quase 20 anos atrás, que é psicóloga, falou assim, você fez essa live para mim. E aí naquele momento, né, ela falou assim para mim, faz 20 anos que eu me formei como psicóloga, a gente estudou, né, que eu já tinha feito um ano antes, e aí ela falou assim, eu quero tomar coragem para mudar e atuar como psicóloga, e você me fez isso hoje. Quando ela falou aquilo, eu falei, então tem mais pessoas precisando da minha mensagem. Fiz a minha transição de carreira, reoperei por 4 vezes, fiz mais uma cirurgia em janeiro, que foi uma hérnia femoral, tá? Mais aquele ano de 2020, quando veio a pandemia, Gi, ali eu comecei a dar mentoria de carreira, meio sem direção ainda, porque eu sabia colocar na prática, mas eu não sabia o como fazer tudo aquilo. E aí, aquele ano foi o ano da pandemia. Só que eu tive 30 alunos que me procuraram. Eu não estava ainda formada como psicóloga, então eu não atuava. Eu só fazia mentoria de carreira orientando para recolocação no mercado. E aqueles 30 alunos resolveram realmente colocar em ação. No dia 28 de dezembro, a última aluna me ligou e falou assim, Fabi, estou ligando para dar uma notícia. Eu falei para ela, lembrei de você hoje. Ela falou assim, eu sou a nova recolocada, estou me desligando de um emprego de 13 anos, Uau. E aí eu consegui a promoção que eu queria, porque ela era analista nessa empresa, e lá ela já estava indo com uma vaga melhor, que era para ser analista sênior, só que depois de 6 meses ela me ligou avisando que ela tinha assumido a coordenação do RH daquela empresa. Uau! Então, você já começou e foi tendo esses clientes, esses alunos de mentoria, já foi implementando. Então, você realmente tomou a decisão, foi lá e fez acontecer. Mas aí como é que foi que eu surgi na sua vida? Como é que foi que você me descobriu? Aí o que aconteceu? Eu precisava compreender como é que eu poderia pegar tudo aquilo que eu conhecia, que era do RH, e fazer uma live, fazer um vídeo. E aí lá vai eu no YouTube procurar agir. Não, melhor, encontrar agir. Porque eu fui procurar sobre carreira, quem falava sobre aquilo. Encontrei um vídeo que você falava sobre entrevista de emprego. Ele, acho que, se eu não me engano, é de 2016. E aí eu falei assim, nossa, mas ela está ensinando algo que agora é tão atual e o vídeo era antigo. E ali eu falei assim, mas espera aí, ela está ensinando algo que hoje o mercado precisa e que eu posso falar. E aí eu comecei a te modelar para a parte profissional de carreira e falei assim, mas como é que eu faço o vídeo? Mas o que vão pensar? Então, assim, veio algumas sabotagens ali, uma autossabotagem, mas eu falei assim, eu vou começar a estudar ela. E aí eu maratonei seus vídeos, porque eu queria entender, compreender. E aí, como você mesmo diz, né? Pessoas uau atrai pessoas uau. Quando você lá atrás, aí começou a falar, e aí ia ter um dos workshops que você ia dar, só que foi num momento muito difícil da minha vida. O que aconteceu? Em janeiro de 2021, eu fiz um treinamento com uma especialista do LinkedIn, ela é professora do LinkedIn Learning, e ali eu participei do processo seletivo, que era para dar uma palestra junto com ela, só que era no meio da pandemia ali, né? A gente já estava com a pandemia, e aquela palestra ali, se passasse, eu poderia ter a oportunidade de fazer essa palestra dentro do treinamento dela. E ali meus olhos deslumbraram, né? Que eu falei assim, imagina eu poder falar sobre recolocação. E aí a minha proposta para a palestra foi como conquistar um novo emprego em tempos de pandemia. Por quê? Eu passava isso com os alunos, com os mentorados, porque o medo segurava muito eles, mas eu via resultado. E aí eu participei do processo seletivo, isso foi em janeiro. Em março, eu estava dentro de um hospital com o meu pai. Meu pai pegou Covid, meu pai perdeu a visão 100% há 8 anos, pegou Covid, era diabético, fazia hemodiálise, e aí quando ele internou, eu pude me internar junto com ele, porque ele...
calma que eu vou te chegar numa parte aqui que emociona muito. Que daí o que aconteceu? Quando aconteceu tudo isso, como ele tinha perdido a visão, alguém da família poderia ficar, então iria ficar eu e meus irmãos. Foram 11 dias. E aí, quando saiu a notícia da palestra, ela me mandou por e-mail. Fabi, você passou, você é escolhida e você vai dar esse treinamento, vai ser no dia 3 de abril. Quando eu passei, Gi, ali, meu pai estava muito consciente, né? Ele estava muito debilitado, mas eu falei para ele, pai, eu consegui. E aí ele brincou comigo e falou assim, agora você arrumou um emprego, né, minha filha? Porque na cabecinha dele, Gi, o que a gente faz hoje não seria um emprego. Para ele era do mundo CLT. E aí eu brinquei com ele e falei, sim, pai, é mais ou menos isso. Só que eu não esperava, Gi, que uma semana depois ele viesse a falecer. Uma semana antes, eu falei sim para eles. E aquele vídeo que você fala do seu pai me ajudou muito. Porque foi quando eu falei assim, eu lembro que a Gi já passou esse vídeo, eu vou ouvir de novo. E foi naquele dia. E eu precisava me preparar para aquela palestra. E eles até falaram para mim assim, Fabi, se você quiser desistir, tá tudo bem. Eu falei, eu não vou desistir. Eu falei, eu não vou desistir porque eu vou levar ele junto comigo. Eu falei, eu sei que ele não está ali fisicamente, mas ele vai estar comigo em pensamento, em coração. E aí, quando eu assisti aquele vídeo seu ali, isso eu estava dentro de um hospital, né? Eu falei assim, a Gi me ensinou muito. Quando foi que eu decidi comprar o seu curso? Isso ia ter essa semana sua, e ali eu falei assim, eu não tenho cabeça para comprar as aulas dela agora, porque eu estava no meio ali da internação dele, né? Quando foi seu lançamento. E aí eu falei assim, eu não tenho cabeça agora para me dedicar 100%, porque eu precisava cuidar da minha mãe também. E aí, quando no último dia, foi no dia 22 de março de 2021, a médica me chamou e falou assim, Fabi, a gente vai ter que entubar o seu pai. Ela falou, você está compreendendo? Eu falei que estava, mas não estava, tá, Gi? Eu não esperava. E aí eu só podia fazer uma coisa, né? Não vou falar de religião, mas de espiritualidade. Naquele momento ali, a médica me chamou e falou isso. Eu falei, doutora, posso voltar para dentro da sala? Ela falou, pode. Nesse caminho, Gi, foram 5 passos. E aí eu falei para Deus, Deus, o que eu posso fazer pelo meu pai agora? Ele falou, a única coisa que você sabe. Eu só podia orar. E eu não sabia que ali seria despedida com ele. Nós oramos até as 4 da manhã e no dia seguinte ele teve 3 infartos e faleceu. Naquele momento ali, seus vídeos me ajudaram muito. Porque aquela força de toda a história sua, que eu já tinha ouvido falar, falou assim, você não vai desistir. E aí eu compreendi que eu poderia ajudar muito mais pessoas nessa missão. Passou esse período, eu continuei me dedicando, fiz a palestra, tinha mais de 1.500 pessoas, né? Isso me deixou muito feliz. Aí eu estava estudando ainda, fazendo a faculdade de psicologia, comecei a estudar mais você e falei assim, agora quando a Gi abrir de novo, eu quero fazer o curso dela, né? Eu quero melhorar tudo isso. E aí foi quando teve uma live você com o Júnior, que foi a transformação do Júnior da carreira dele, e eu ouvindo, eu falei assim, gente, eu quero mais, porque eles trazem a verdade. E aí, quando você abriu a turma, foi em 2021, acho que se eu não me engano, junho ou outubro, eu lembro que foi um desses 2 períodos, eu falei, eu quero estar com ela. Então, eu queria, não só o curso, eu queria fazer parte da família de vocês. Então, assim, a história é bem longa, mas eu tive, né, alunos recolocados no Brasil, alunos que foram embora para o exterior, alunos que falaram assim para mim, Fabi, eu estou vivendo a minha missão agora fora de tudo aquilo que eu não imaginava. Hoje eu já dei treinamentos para mais de 1.500 pessoas o ano passado. Esse ano já foram quase 500 pessoas.
Então, e ontem eu fui numa grande instituição que eles me convidaram para dar uma palestra para 5.000 alunos deles. Uau, parabéns, Fabi. Meu Deus. Inclusive, você que está aqui acompanhando esse Uaucast, na descrição desse episódio, eu vou deixar para você o link das nossas redes sociais e os links da rede social da Fabi também, para você poder acompanhar todo esse trabalho e ter mais conhecimento. Até mesmo o treinamento efeitual, que a Fabi é minha aluna, para você saber mais, eu vou deixar aqui o link do nosso canal do Telegram. Toda vez que eu abro as matrículas desse treinamento, eu aviso lá no Telegram e aí você pode saber de tudo também, fazer parte. Vou deixar tudo aqui na descrição para você. Fabi, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que você sofria para gravar vídeos. Hoje, para você gravar vídeos, para você fazer lives, você sofre ou você faz mais espontânea? Como é? Ah, não, hoje é tranquilo. Hoje, assim, hoje mesmo já peguei o celular, falei, olha, dei bom dia para minha equipe ali, para o pessoal também, que a gente está fazendo algumas parcerias, inclusive um deles é aluno do Léo Tabari também, então a gente se conheceu através de tudo isso. E aí, para mim, é tranquilo. Eu até ensino os meus alunos e os mentorados, por quê? Porque eles têm que gravar um vídeo currículo. Porque eles têm que fazer uma entrevista online. Porque, às vezes, o que acontece? A postura que ele está lá na frente do recrutador, do gestor, para aquela vaga, ou mesmo para uma promoção, ele precisa se posicionar. Então para ele também... O conhecimento está tão intrínseco em você que você sente a vontade para compartilhar e ajudar os seus clientes a também melhorarem tudo isso. Ô, Fabi, se você não tivesse hoje essa facilidade para gravar os vídeos, se você não tivesse essa espontaneidade para trazer a sua história, para trazer o seu conhecimento, você acredita, você acha, você imagina que a sua carreira estaria como está? Com esse tanto de palestra, tanto de treinamento, tanto de cliente? De maneira alguma. Porque quando eu fui, eu peguei as aulas para estudar, né? Que foi o curso, quando eu entrei no Efeitual, assim, eu assistia ele arduamente, quase sempre. Onde eu poderia estar, assim, que às vezes tinha um tempinho, eu já ligava, já ouvia, porque eu falei, tá, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu posso pegar e chegar num lugar? Eu não sou a pessoa mais espontânea do mundo, eu tenho vergonha às vezes. E aí eu falava assim, não, mas eu preciso fazer. Meu aluno também, na hora que ele está ali, ele não pode ter vergonha de falar com o gestor, com o recrutador, senão ele não consegue se posicionar. E aí, quando eu comecei a compreender tudo aquilo, eu falei assim, não, vai ter que ser natural. Vai ter que ser tão tranquilo que eu chegue num lugar, e a questão é que a gente aprende com você, Gi, e aí a gente começa a aumentar o nível, né? E aí a gente fala, nossa, essa pessoa podia ter feito isso. Nossa, se aquela pessoa tivesse feito, eu fiz isso essa semana numa palestra que eu fui, assisti. E aí o gestor, dono da empresa, ele travou em cima do palco. Eu lembrei de você falando. E aí, assim, a boca dele ficou seca, ele só falou para a esposa dele, continua aí. Quando ele falou aquilo, eu vi que daí ela também ficou um pouco perdida, mas eu estava ali como aluna, né? Eu estava ali assistindo. E depois que terminou, eu fui conversar com ele. Eu falei para ele, olha, quando você for, faz isso. Você falando, você ensinando a gente a marcação no palco, dele olhar, ele não olhava para as pessoas, então ele não criou uma conexão. E quando ele travou, ele tinha muito conhecimento técnico. E aí eu falei para ele, se você treinar, você vai ficar melhor. Ele falou assim para mim, você pode me dar seu cartão? Adorei. É isso. Eu ainda brinquei e falei, eu não treino isso, eu treino para apresentação e entrevista, né? E aí eu, né, até depois falei para ele, olha, tem uma pessoa para te indicar. Falei, começa a assistir que vai te ajudar. O que mudou na sua vida ter feito o Efeitual? Posicionamento, né? Como eu falo muito de LinkedIn, as pessoas morrem de medo ou acham que o LinkedIn é uma ferramenta para vaga de emprego. E agora, quando eu vou contar as minhas histórias, eu coloco vídeo lá dentro também meu. Falando sobre burnout, falando sobre saúde mental, sobre assédio moral. E agora tem até uma lei que as empresas vão ser obrigadas a dar treinamento sobre isso, que foi agora em março, 20 de março, uma nova lei surgiu sobre isso.
E aí, quando eu vou ali, antes de eu não colocaria um vídeo meu lá dentro. Por quê? Porque todo mundo fala assim, uma plataforma de texto, ok. Ou uma plataforma de vídeo interativo, né? Que é para você, né, entender, às vezes até motivacional. Só que não. Eu já fiz vídeos meus falando sobre assédio moral nas empresas, sobre posicionamento para uma entrevista, e foi um dos vídeos que mais as pessoas compartilharam, porque eu dei voz aos que elas passam. Então, quando eu fiz o efeito UAU, principalmente para destravar a minha comunicação, eu falei assim, mais pessoas podem me ver e me ouvir falando sobre isso. Então, hoje, no Instagram, o que acontece? Em janeiro, eu estava com 2.000 seguidores. Hoje, eu estou com 15.000 seguidores. Claro, efeito UAU, né? Efeito também, né, da mentoria com o Léo, que o meu sócio também participa lá. Só que eu fui no treinamento presencial e ali transformou minha cabeça, assim. Foram 3 dias, juro para você, que o efeito flow ficou em mim. Que bom. Na quarta-feira eu ainda estava ouvindo você falar comigo. Foi uma overdose de Gi, loucura. Fabi, que história, que linda sua superação, que lindo você praticar toda a sua espiritualidade e unir isso junto com o desenvolvimento, junto com a psicologia. De verdade, parabéns, obrigada por compartilhar isso aqui com a família UAU no nosso UAUcast. E assim, ó, como eu digo para você, várias vezes você manda as mensagens, os posts das fotos, e eu digo, Fabi, é só o começo, nem o teto te segura. Então, ó, continue na sua jornada, firme, porque de verdade é só o começo, ainda tem muitas e muitas pessoas para você impactar e muito crescimento para vir para você. Então, aqui, ó, gratidão do fundo do meu coração. E para a gente fechar esse UAUcast, uma frase que você quer deixar para nossa audiência. Manda ver, uma frase. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Não é uma frase autoral, né? É um comunicador que fala. Só que eu entendi que quando eu precisava estar pronta, lá em janeiro, para aquela palestra que seria, assim, uma mudança para minha carreira, eu tinha Gi ali. Eu estudava a Gi. Então, eu estava me preparando para aquele momento, assim, de não ser pega de surpresa. Então, assim, não seja pego de surpresa. Preparação faz a diferença na hora que você quer decolar na sua carreira. Então, assim, gratidão, família UAU. Eu sou eternamente grata a você, a sua família, assim, por tudo que vocês fazem. E tem uma coisa que você deixou para mim no evento presencial, tá? Até você vai lembrar, acho que é isso aqui. Faça tudo com amor e verdade. Maravilhoso. É isso que eu levo para as pessoas. Amor e verdade em tudo que eu faço. Perfeito, é isso aí. Obrigada, Fabi, de coração. E obrigada a você, família UAU, que acompanha esse UAUcast até o final. As redes sociais da Fabi estarão todas aqui na descrição desse episódio, o LinkedIn, o Instagram, para você acompanhar as dicas dessa mulher UAU. Beijo, Fabi, obrigada. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Que entrevista, que emoção aqui, meu Deus do céu. A nossa trajetória é assim, né, gente? Cheia de altos e baixos, e a da Fabi também. Acredito que você tenha tirado bons insights e aprendizados de todo esse bate-papo de hoje. Compartilha aqui nos comentários qual foi o aprendizado, insight. Se gerou valor, comenta aí, #valor. E se você é novo nesse canal, toca para se inscrever, porque aqui sempre tem o UAUcast novo, conteúdo da psicologia e da neurociência para você levar a sua mensagem, para você fazer com que a sua mensagem atinja um mundo de forma estratégica, de forma verdadeira. E como a Fabi disse, que é uma frase que inclusive eu tenho tatuada aqui no meu braço, ó, amor e verdade. Onde não há amor e verdade, não é o meu lugar. Se você também se identifica com isso, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí e aguarde, que vem mais o UAUcast, muito conteúdo UAU para você. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!